Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Ou bom dia, ou boa tarde. Que saudade de vocês, igreja. Que saudade de adorarmos juntos o Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um culto essa noite, culto da família. E juntos vamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém? Você que está aí na sua Bíblia, abra comigo no Salmo 96. Nós vamos ler lá a partir do versículo 7. Essa noite, em nome de Jesus, Salmo 96, versículo 7. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós estamos na tua presença essa noite, Senhor. E como oferta diante de ti hoje, nós queremos trazer a nossa adoração, o nosso louvor. Mas antes de tudo, Senhor, queremos te dar graças. Queremos te agradecer por mais uma semana que se passou, onde nós vimos o teu amor, o teu cuidado, Senhor, por nós. Onde nós vimos, Senhor, mais uma vez a tua bondade e a tua fidelidade se manifestando, Senhor, nas nossas vidas. Nós somos gratos a ti por tudo. E nessa noite, Pai, queremos estar na tua presença com louvor, com ações de graça, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor fez. Primeiro, Senhor, pelo Cristo lá na cruz, que o Senhor entregou por amor a nós. Depois, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te louvamos. Aí na sua casa, comece a agradecer ao Senhor. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas agradeça a Ele. Encha o ambiente do teu lar, encha o ambiente ao teu redor de ações de graças. Gratidão modifica o ambiente. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, obrigado por tua bondade. Obrigado pelo Cristo, Senhor, lá na cruz. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Jesus. Nós adoramos o teu nome. Graças te damos. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Levante a tua mão para o alto, meu irmão, em nome de Jesus. Para aquele que vive. Levante a tua mão bem para o alto para poder dizer a Ele o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama, o quanto você deseja ser íntimo da pessoa dEle. Oh, nosso Deus, nós te exaltamos essa noite, nós te bendizemos, aleluia. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, estende a tua boa mão sobre nós, sobre a tua igreja, sobre as famílias que estão em casa. E na sua muita graça, como sempre, Deus, dispensa sobre nós a tua boa vontade, o teu desejo, os teus planos. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa o nosso Brasil, abençoe a nossa cidade, o nosso estado. E como o nosso irmão lá do Japão pediu, Senhor, abençoe o Japão e todos os países do mundo, Deus, em nome de Jesus Cristo, varrendo de sobre estes este mal e trazendo para cada um a tua bênção, Deus, e a tua vontade maravilhosa. Abençoa-nos, Deus. Abençoa a tua igreja, o teu povo que hoje te exalta aqui na igreja e nos lares. Abençoa os teus filhos que esta noite, Deus, estão, meu Deus, prostrados diante da tua presença, adorando ao Senhor e exaltando ao Senhor. Visita os lares e de forma especial move, Deus, na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos assim. Com o nosso coração nós te exaltamos, com o nosso lábio nós te bendizemos, com a nossa intenção nós queremos entronizar ao Senhor como o único Deus da nossa vida, Deus. E nós pedimos, ser bondoso para conosco. Oh Deus, aleluia, nós te amamos, nós te exaltamos. Oh aleluia, nós te amamos, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, meu irmão. Paz seja contigo e com a tua família, em nome de Jesus. Que esse Deus maravilhoso que vive possa hoje colocar no teu coração uma certeza de que Ele não te abandona e que em cada momento Ele está contigo, estendendo a boa mão dEle para ministrar de forma graciosa em você e em sua família, em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Deus abençoe vocês. Pega a tua Bíblia aí, crente, fazendo um favor, em nome de Jesus. No livro de Marcos, lá no capítulo 5, lá no versículo 35, fazendo um favor em nome de Jesus Cristo. Livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 35, em nome de Jesus. Vou te dar um tempo como sempre. Pega a tua Bíblia aí, se reúna com a tua família, o esposo, chame a esposa e os filhos para ler a santa palavra. Amém? A palavra do Senhor Deus nos diz hoje: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sente-se aí, meu irmão, em algum lugar na tua casa, se acomoda aí, segura a Bíblia aberta aí do teu lado, aí, em nome de Jesus. Se organize aí, por favor. Quero te fazer uma pergunta hoje. Qual é a notícia que você mais ouve? O que é que quando nós ligamos a nossa televisão ou vamos lá para o Facebook, o que é que nós mais encontramos hoje? Qual é a notícia que a gente mais encontra hoje? Até mesmo quando nós estamos aí no Zap, ou algum mais atrevido em alguma rodinha pelas esquinas, do que é que o mundo fala, do que é que o brasileiro fala hoje, do que é que o povo de Lutécia fala hoje. É isso mesmo, do bendito do vírus, desse problema
dessa doença que está aterrorizando a nação, não somente brasileira, mas as nações de todo o mundo. A medicina está preocupada, os políticos estão desesperados, a sociedade está, me desculpe dizer assim, mas não apenas com uma pulga atrás da orelha, mas com muito mais coisa atrás da orelha, porque está todo mundo preocupado. Na realidade, a gente passa pela rua, vê alguém ali com a família até celebrando a Páscoa, mas no fundo, ninguém esquece do assunto, porque está todo mundo preocupado. Alguém sempre pergunta, você viu a notícia hoje? Quantos morreram? Quantos estão infectados? Quando é que vai acabar a quarentena? Quando é que estas coisas vão passar? Essa é a notícia, esse é o assunto, e eu me preocupo com isso, principalmente com a questão dos crentes, do povo de Deus. Eu me preocupo porque toda boa notícia eleva o nosso espírito e a nossa alma, e assim, junto com essa elevação de espírito, me entenda por favor, e de alma, por favor, me entenda, a nossa fé também se fortalece. Mas a má notícia, ela aperta a nossa alma, aperta o nosso espírito, e junto com isso aperta a nossa fé, e nós ficamos como, de vez em quando eu brinco com a igreja dizendo assim, olha, nós estamos com a fé em taxa baixa. Isso é muito perigoso, porque nós, como povo de Deus, necessitamos da fé para todas as coisas, irmãos, para todos os dias, para todas as horas, para tudo aquilo que passamos e enfrentamos, nós carecemos de fé. A própria Bíblia diz que nós viveremos pela fé. Então eu me preocupo com tantas notícias. Às vezes alguém manda um recadinho para mim, algum irmão mais aberto, que está mais desesperado, e fala, pastor, por favor, ora por mim, porque eu estou preocupado, eu não sei o que vai acontecer, porque as notícias são ruins demais. Olha essa passagem que eu li para você, a história de Jairo, um chefe da sinagoga, alguém que tinha um problema sério na casa dele. A Bíblia diz que a filha dele estava doente, à morte, à beira da morte. Ele não encontrou solução em situação humana ou científica alguma no tempo dele, como hoje nós não encontramos situação e resposta alguma, nem por meio humano ou científico. Por enquanto não, até que eu saiba não. Jairo não encontrou. A filha dele estava enferma, à beira da morte, mas ele ouviu falar de Jesus. Como é bom quando as pessoas ouvem falar de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus? Ele ouviu falar de Jesus e ele então se prontificou a buscar Jesus. Ele correu até Jesus, levou o problema dele, o assunto dele até Jesus e disse, olha Jesus, a minha filha está em casa e ela vai morrer, por favor, vem comigo para minha casa. Quando ele fez esse pedido a Jesus Cristo, Jesus não se negou a ele, porque Jesus não se nega a ninguém. E Jesus disse, eu vou à tua casa. E eles começaram a caminhar com destino à casa de Jairo. Muitas coisas aconteceram durante esse caminho. Jesus parou para abençoar a vida de mais uma mulher, de uma história forte da palavra de Deus. Mas enquanto as coisas estavam acontecendo, chegam algumas pessoas lá da casa de Jairo, lá da casa dele, onde ele deixou lá atrás, com uma péssima notícia, dizendo, Jairo, por que você ainda está incomodando o mestre? Tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre não. Péssima notícia, irmão, horrível notícia. Imagine você, de repente, você que tem uma filha ou um filho, e está procurando Jesus em oração e clamor, e alguém chega e bate no teu ombro e fala, pode parar de orar aí, porque não deu certo, a tua filha morreu, o teu filho morreu. Péssima notícia. Eu acredito que essa notícia pode aterrorizar o coração das pessoas, mas Jesus estava atento a tudo que estava acontecendo naquele lugar, principalmente ao redor da vida de Jairo, como Jesus está atento a todas as coisas que acontecem nesse mundo, principalmente ao redor da nossa vida, irmão. A notícia chegou e ela era horrível. Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Mas Jesus, aquele que estava atento, aquele que nós acabamos de louvar e cantar, dizendo, ele vive, e ele vive mesmo,
ressuscitou, está sentado ao lado do Pai, estende a boa mão sobre a nossa vida com o desejo de abençoar. Ele vive, irmão. Isso não pode sair do nosso coração. Aquele que vive e que estava de olho na situação de Jairo, olhando para Jairo, falou duas coisas importantes que eu quero falar para você hoje. Primeiro, uma palavra que Jesus se valeu dela, e segundo, uma palavra que Jairo se valeu dela. Primeira palavra, na primeira atitude, Jesus não admite as palavras, ele não recebe nele as palavras, ele não aceita as palavras que chegaram pela boca daqueles que traziam a notícia. Jesus não acudiu tais palavras. Para um pouquinho aí, por favor. Vamos procurar entender isso, porque Jesus é um exemplo a ser seguido, principalmente em tempo onde as notícias não são boas. Tenta desenhar o quadro na sua cabeça, a história na sua cabeça. Jairo de um lado, Jesus mais aqui um pouquinho à esquerda, uma multidão à volta. Jairo na expectativa de que Jesus chegasse na casa dele, curasse a filha dele, e de repente uma meia dúzia de pessoas chegando, batendo no ombro de Jairo e falando: não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha já morreu. Desenhe esse quadro aí. Jesus também ouviu a má notícia. Meu irmão, Jesus está atento a todas as coisas. Jesus está atento a estas últimas notícias que nós estamos ouvindo todos os dias, que estão aterrorizando pessoas. Ele está atento a isso, mas ele fez algo, nos ensinou a fazer algo que eu acredito que ele faz até hoje, nós devemos fazer também, é não admitir tais palavras no coração, não receber tais palavras no coração. Jesus não acolheu aquelas palavras. Não estou dizendo para você sair para fora feito um louco, dizendo: olha, isso não existe. Não, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo passar para nós hoje aqui um ensino, que a gente tem que aprender a lidar com as notícias que chegam ao nosso ouvido, como Jesus lidou. Ele ouviu a notícia, mas ela alcançou só o ouvido de Jesus, mas não o coração. Jesus não acolheu aquela palavra no coração, ele ouviu, não admitiu, não recebeu, ele ouviu. É diferente, irmão, de nós ouvirmos tudo aquilo que está sendo falado no mundo aí, é diferente. A gente vai ouvir, graças ao bom Deus, a nossa audição é perfeita. A questão é, não podemos deixar que a má notícia se instale no nosso coração e mine a nossa fé e derrube a nossa fé. Por isso Jesus, quando ouve a notícia, em primeira prática, em primeira atitude, ele não recebe aquela palavra, ele não acolhe, ele não admite aquela palavra dentro do coração dele, porque ele sabia que algo sobrenatural tinha que acontecer ali. E ao mesmo momento, ao mesmo tempo que ele não deixa a palavra entrar no coração, apesar de bater no ouvido, guarda isso, ela pode bater no ouvido, mas não pode aterrorizar o coração. Ele olha para Jairo e fala algo: não temas, Jairo, não temas, meu irmão, crê somente. Em tempos de péssima notícia, muito nos cabe essa palavra, muito nos vale essa palavra. Jesus não admite aquela palavra negativa, não recebe no coração, apesar dela bater no ouvido, apesar dele entender muito bem o que estava sendo falado, e ele ainda olha para o necessitado e fala: não temas, crê somente. Todos nós temos que nos valer dessa verdade, irmão. Primeiro, a gente vai ouvir, não tem jeito, liga a televisão, um irmão já manda um zap assustador, já vem de manhã cedo lá, a minha prestadora é a Vivo, já pela Vivo um sinalzinho: ó, você está andando muito, ó, o vírus está se propagando de forma muito rápida na tua região. Já recebi 3 essa semana, sem querer. A gente vai até ouvir, mas admitir não, porque o nosso Deus vive, porque Jesus vive, porque o Senhor vive. Jamais admitir, não é negligenciar,
de forma nenhuma. A gente tem que observar o que está sendo dito, se cuidar, lavar as mãos, passar o álcool gel, manter distância, 2 metros, sim, respeitosamente aquilo que está sendo falado, não negligenciando, mas a gente também não vai deixar a palavra negativa entrar no coração e começar a minar a nossa fé. Jesus se blindou e blindou a Jairo, dizendo: não temas, crê somente, porque Jairo tinha se apresentado há poucas horas atrás com uma fé viva em Jesus Cristo. Ele buscou em Jesus Cristo a cura da filha que estava à beira da morte, a fé dele estava ativa. Então Jesus estava dizendo: mantenha a mesma fé, da forma que você se apresentou lá, se mantenha agora crente, da forma como nós nos apresentamos a Cristo quando começamos, temos que nos manter agora, em toda e qualquer situação, nos manter firme, crendo que Ele vive e que Ele é poderoso para poder estender sobre a nossa vida a mão dele e nos abençoar. E mais, só vai acontecer com cada um de nós aquilo que Deus permitir, irmão. E a Bíblia diz que Ele nos ama, que a graça dele está sobre a nossa vida, que a misericórdia dele nos alcança. Por isso a palavra de hoje é: em tempo de péssimas notícias, ouça, mas não deixa contaminar o teu coração, não recebe. Em tempo de péssima notícia, não temas, crê somente, é a tua defesa, foi a defesa de Jairo, é a nossa defesa, em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça aí, fecha o teu olho, medita um pouco na tua situação, faça uma autoavaliação, depois já de alguns dias de péssimas notícias. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua fé? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa fé? Está viva, ativa, firme? Está balançada? Pede para Deus te ajudar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos em sua presença graciosa, pedindo ao Senhor nos ajude a manter a nossa fé viva e ativa na tua presença, não temendo, mas crendo somente, até ouvindo as notícias, mas não deixando elas se instalar no nosso coração, causando terror. Nós preferimos crer na tua palavra, que diz que o Senhor é conosco todos os dias até a consumação do século. Nós preferimos crer na tua palavra que diz: eu te ajudo todos os dias. Por isso, Pai, visita o teu povo hoje, nos visita e de forma graciosa nos abençoa hoje. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta palavra possa reativar a nossa fé, reavivar a nossa fé, por entender que o nosso Deus vive e está atento a todas as coisas, zelando por nós, cuidando de nós. Abençoa teu povo, abençoe as famílias, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, estende a mão para um lado da tua casa aí, para a tua cidade, e assim para o nosso país e mundo, e vamos pedir: Deus, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos nesta fé. Abençoa o nosso Brasil e o nosso estado de São Paulo e a nossa cidade de Lutécia e o teu povo. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Faz passar este mal e traz sobre nós a tua bênção, a tua paz, a alegria, e nos permite, num futuro bem próximo, congregar nesse lugar, para a gente exaltar o seu nome e bendizer o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, fique com essa palavra, firme nela. O Senhor é contigo, amém? Que você tenha uma semana de muitas vitórias, de muitas alegrias, de muita paz. E vamos esperar que as notícias mudem, pelo menos se amenizem, em nome de Jesus, amém? Curva a tua cabeça, por favor. Saudação de coração mais uma vez, que o nosso Deus maravilhoso, que está aí na tua casa, nessa igreja e observando todo mundo, possa ministrar sobre nós paz, graça e amor, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, hoje e sempre, amém. Deus te abençoe, crente, fique em paz.